Olá, pessoal. Vamos lá então falar de 3 dicas para você conseguir vender aquele seu imóvel mais rapidamente, né? Nós estamos aqui no mês de novembro e o nosso foco desse mês, o nosso tema desse mês é a terapia de ambientes. Então hoje eu vou passar para vocês 3 dicas que vai com certeza ajudar você a vender mais rápido o seu imóvel, aquele imóvel que está demorando um pouquinho mais para vender, aquele imóvel que recebe muita visita, recebe alguma proposta, mas de repente o comprador não vende, né? Não fecha essa proposta com vocês. Então fiquem atentos aqui que pode ser que um desses 3 itens que eu vou colocar aqui para vocês, pode estar ou impedindo ou dificultando essa venda, ok? Vamos lá? Primeiro item, a limpeza. Pessoal, quando a gente anda pela cidade e vê os imóveis à venda, vamos pensar numa situação bem comum, que é o quê? Aquela casa de um familiar idoso, enfim, que chegou a falecer, ou né, foi morar com filhos, enfim, e ficou aquele imóvel que a família precisa vender ou para separar né, os bens, ou para manter aquele idoso, às vezes precisa de uma clínica, precisa de algum tratamento especial, então aquela verba daquele imóvel serve para isso. Estando o imóvel todo regular em questão documental, que isso é muito importante, e assim, né, abrindo um parênteses, a gente aqui do MB Arquiteto, a gente trabalha com regularização de imóvel também, né? Então, se for necessário, entre em contato com a gente. Mas, mesmo assim, alguns imóveis, mesmo estando ok, mesmo estando com a documentação em dia, eles demoram para vender. Bom, primeiro aspecto então que eu quero chamar a atenção é a limpeza desse imóvel, né? Ele precisa estar trincando, assim, brilhando, né? Todo maravilhoso, né? Cheiroso. Não tem necessidade, né? Não precisa ser uma limpeza exímia, assim. Mas, pessoal, se a gente anda, né? Voltando ao nosso exemplo, se a gente começa a andar pela cidade e vê às vezes um imóvel que está ali, a plaquinha de vende, às vezes tem 10 imobiliárias vendendo aquele imóvel, né? E de repente você passa assim, tem a garagem está cheia de folha, está empoeirada, está com um folhetinho, né? Aqueles folhetos de supermercado, enfim e tal. Aquilo dá uma sensação de abandono. E essa sensação de abandono, o que ela pode trabalhar, né, no psicológico de um possível comprador, né? Primeira coisa que ele pode pensar: opa, essa casa não vale a pena, né? Ou se ela for valer a pena, o valor dela tem que estar muito abaixo do mercado. Segunda coisa, essa casa deve ter algum problema estrutural, alguma coisa que não dá para ver de fora, que as pessoas não estão nem preocupadas em manter ela limpa, né? Então, inconscientemente, o seu comprador ele pode imaginar que aquela casa está ao léu, ou que é uma casa também que não teve muita memória boa, e às vezes é o contrário, né? Às vezes quando é casa de vovó, assim, a gente tem memórias bastante bonitas, mas eu posso simplesmente achar que porque aquela casa está toda cheia de sujeira ali na frente, eu já perco o interesse de ver como é que está dentro, né? Ou então eu vou chamar a atenção de quem? Daquele comprador que ele quer oferecer um valor muito abaixo do mercado, né? Então, se eu estou oferecendo, estou pedindo por aquela casa 300 mil, ele vai ver que meu pessoal não está ligando, né? Pelo tanto de pó, de folha, de panfletinho que tem ali na frente, essa casa não vê ninguém há 2, 3 meses, então essa casa está parada há muito tempo no mercado, né? Então ele vai querer, né, baixar esse valor desse imóvel. Então fiquem atentos. Eu sei que não é fácil às vezes a gente cuidar de um imóvel que está parado, né? Eu já tive casos assim na família, mas
pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, né? Ir na casa, abrir para ela dar uma ventilada também, né? Para não ter problema, às vezes, de criar bicho, né? Porque a casa fica totalmente parada. Por mais que não tenha comida, não tenha resquícios ali de alimento, pode sim chegar a criar, às vezes, ninho de algum bichinho, de vespa, né? De formiga. Então, fazer essa limpeza, manter essa casa ventilada, né? Ter uma agenda, não preciso ir lá todo dia, tirar papel ali da frente todo dia, mas ter uma agenda de que, opa, tem gente ali se preocupando com aquele espaço, né? Possivelmente essa energia, essa sensação vai mudar, né? Essa sensação a gente trabalha muito com a neuroarquitetura, então se a gente chega num local, né, vou ver uma casa para comprar e ela tá, né, de certa forma limpa, ou pelo menos alguém varreu ali em menos de uma semana, então eu já me sinto mais valorizada também como cliente, como compradora, né? Então anotaram aí, primeiro item, limpeza. Segundo item, né, esse aqui ele é bem específico até para imóveis comerciais, né? É uma pintura nova. Gente, vamos imaginar que você tem um imóvel comercial, você alugou, né? Ficou um tempo alugado para aquele comércio, né? E de repente, né, o locatário deixa o imóvel, fala, olha, estou mudando para outro endereço, enfim, né? E ele deixa como estava, né? Deixa o letreiro pintado na parede, deixa as cores, né, desse comércio ali na parede, nos móveis às vezes, né, em alguns lugares mais específicos como cozinha, sanitário, enfim. O que acontece? Se é um imóvel comercial principalmente, estou procurando um imóvel para o meu comércio, né? Eu chego para ver esse imóvel, ele está com todas as características do locatário anterior. E aí eu não consigo me conectar, eu não consigo me ver, né? Eu instalando a minha loja naquele local, porque ele ainda está com todas a aparência, né, do locatário anterior, né? Então, o que seria mais interessante, né? Se você é dono de um imóvel que você faz alocação para comércio, sempre que sair, né, um locatário e não tiver ali no contrato que ele tem que entregar com a pintura nova, enfim, né, porque isso varia de contrato para contrato, que você despenda ali, né, rapidamente de uma equipe de pintura ou enfim, até de um home staging, se for o caso, para neutralizar aquele ambiente. Neutralizar no sentido que de eu tirar esses aspectos físicos, que era do locatário antigo, para que uma outra pessoa que tem um outro tipo de loja, às vezes é até semelhante, mas que ela tem uma outra loja, que ela se sinta acolhida naquele espaço e que ela saiba que ela não vai precisar ficar fazendo grandes alterações, né? Ou que ela não vai precisar trocar a cor do logotipo dela, né? Imagina que tem um azulejo, né? Azul e o logotipo dessa nova marca que vai se instalar naquele local é vermelho. E aí, como é que eu faço, né, essa transição do azul e do vermelho? Então, se o proprietário, né, desse imóvel já deixa esse imóvel com uma cara mais neutra, fica muito mais fácil, né? Agora, mas não é comércio, não é nada, é uma casa mesmo que eu quero alugar. E a pessoa saiu. Então, vamos deixar, né, essa casa pintada, se o locatário anterior também não pintou. Então a gente faz uma repintura, uma pintura neutra também, né? Uma pintura às vezes de fachada também, né? Porque em geral o que acontece em bastante contrato de locação? O locatário ele vai sair da casa e vai entregar a casa pintada por dentro, porque é onde realmente a gente, né, no nosso dia a dia acaba sujando mais a pintura por questão de uso mesmo, né?
e a parte externa da casa fica sempre com aquela mesma cara, né? Então, se a casa é beijinha, ela fica beijinha o resto da vida, né? E aí vai chuva, intempéries, sol, né? Tempo, aquele beijinho vai ficando meio sujinho, vai ficando com marquinha de chuva, às vezes vai tendo um estufamentinho de pintura, e aí eu trato a casa por dentro, mas por fora ela não está sendo aconchegante, né? E na terapia de ambientes no Feng Shui, a gente fala que a fachada da casa, ela é a autoestima do morador. Então, se a sua fachada tá judiada, né, tá ali precisando de uma pintura e tal, isso vai afetando diretamente a autoestima da pessoa que está morando ali. Então, né, se o seu locatário deixou a casa por dentro bacaninha, dá uma revisada na pintura por fora, né? Às vezes pensa em fazer algum detalhezinho colorido ou diferente para também chamar atenção. E às vezes aquela sua casa que você quer alugar é uma casa que já tem uns 15, 20 anos, né? Com um detalhezinho novo na pintura, na fachada, ela remoça, né? Então fica mais fácil de você alugar também. Então, né, só recapitulando, primeiro item a limpeza, segundo item a pintura, né, uma pintura nova, uma pintura que neutralize o locatário anterior. E a terceira, nossa terceira dica, né, para você agilizar essa venda, essa locação desse imóvel, é você ter alguma planta dentro desse imóvel, ok? Ai, mas para planta eu vou precisar regar todo dia e enfim. Bom, a gente tem uma série de plantas, né, de folhagens principalmente, que aguentam longos períodos sem ter uma rega frequente, né, sem ser aquela rega diária, rega, né, 2 vezes na semana, enfim. Então, fora isso, a gente tem aqueles gotejadores também, né, que eu pego o meu vasinho aqui, deixa eu até pegar meu vasinho, cadê aqui? Ele não tem um gotejador, mas dá pra gente explicar, né? É como se eu colocasse uma seringuinha aqui, né, com água, e a planta ela vai puxando a água conforme a necessidade dela. Então, é um jeito de eu ter a minha planta bem, né, hidratada, né, regada ali, sem ter que ir todos os dias nesse imóvel para fazer essa rega. Parou aqui, parou. Então, eu posso escolher alguma planta, fazer esse sistema de irrigação, né, permanente, ou posso deixar um vaso que algum tipo de planta que também tenha uma fortaleza maior, assim, né, não precisa ficar sendo regado toda hora, mas que eu possa colocar ali na parte externa da casa, e ali ele vai tomar chuva ou vai, né, ficar fácil ali de cuidar. Ou, por exemplo, eu coloco esse vaso próximo ao gradil que eu tenho ali da casa. Então, se eu estou sem tempo, por exemplo, para entrar dentro da casa, fazer essa rega, eu posso com um regador, né, ali de fora mesmo fazer a rega, ou falar com algum vizinho, né, falar, vizinho, dá uma, né, cuida, coloca um copo de água, alguma coisa de água assim uma vez por dia, tal, né, e às vezes você conversa com os vizinhos. Geralmente quando tem senhorinhas do lado, elas topam fazer isso super de boa, né, elas gostam de participar, de cuidar. O que vai trazer de bacana essa planta dentro dessa casa, pessoal? Ela vai trazer a vida. Então, quem passar ali vai ver uma plaquinha de vende, mas vai ver que tem uma plantinha ali que está bem cuidada, falou, opa, o pessoal está vendendo a casa, mas a casa não está abandonada, né? Ela não está assim de qualquer jeito, ou, né, a pessoa que quer vender tem um cuidado com essa casa, então essa casa deve estar super bem conservada por dentro, enfim. Então, isso vai trazendo as pessoas e vira uma marca. Então, por exemplo, né, vamos supor que você colocou uma espada de São Jorge ali na área dessa casa. E tá, né, fazendo, uma vez por semana vai lá, dá uma varridinha, abre as janelas, ventila, fecha, né, dá uma água, bota uma garrafa d'água ali, né, essas garrafas de vidro da Coca-Cola, que é boa também, a gente vira
enche ela de água, vira e ela a planta vai sugando a água. Então, quem vê vai falar assim, olha, aquela casa da espada de São Jorge está para vender, né? Ah, aquela casa com plantinha, aquela casa... Então, você começa a entrar, né? Esse imóvel começa a entrar na mente das pessoas que passam por ali, né? E às vezes, assim, uma pessoa que não tem intenção nenhuma de alugar ou de vender ou de comprar uma casa, mas um amigo, um familiar falou assim, eu tô procurando uma casa, não sei o que, falou, olha, eu vi uma casa super bonita em tal lugar, não sei o que e tal, e aí, né, quer dizer, você já marcou com esses 3 cuidadinhos, você já marcou o espaço daquela casa ali e já vai com certeza, né, alugar muito mais rápido e vender também muito mais rápido. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixa os comentários aqui embaixo, curte o nosso canal, né? Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Compartilha e comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês tiveram de dúvida ou enfim de ideia aqui durante o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.